Fala, torcedor do Nordeste! Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho, compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Fala, nação tricolor! Fala, tricolindos e tricolindas! Que noite, meus amigos! Que noite! Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Parabéns a toda a torcida apaixonada do Bahia. Parabéns aos jogadores que deixaram tudo em campo. E sim, parabéns também para Rogério Ceni. Quando o time joga mal, a gente cobra, critica. Mas quando o time vai bem, tem que elogiar também. E hoje o Rogério Ceni merece demais o reconhecimento. O Bahia deu um verdadeiro espetáculo na arquibancada e dentro das quatro linhas. Os jogadores mostraram uma resiliência incrível, paciência de quem acredita até o fim e nunca desiste. E claro, tudo isso muito bem orquestrado pelo técnico, que armou o time com inteligência. Pra ser bem sincero, eu esperava mais do Atlético Nacional. Achei que seria um confronto mais duro, mais complicado, mas o Bahia, com muita organização e aplicação, conseguiu neutralizar as principais jogadas do adversário. Muito mérito para o esquema montado pelo Rogério Ceni e para a execução perfeita dos nossos jogadores, que fizeram um futebol bonito, eficiente e, acima de tudo, vencedor. O triunfo por 1-0 foi mais do que merecido. O Bahia construiu a vitória com muita autoridade, nada de achar gol, nada de sorte. Foi na raça, na bola trabalhada, até que o gol saísse. O autor do único gol, William José, que daqui a pouco vocês vão ver em lance completo. Mas antes, vamos falar da partida, porque foi um jogo de muita intensidade. O primeiro tempo começou daquele jeito, o Bahia pressionando, marcando alto, sufocando a saída de bola do Atlético Nacional. Uma estratégia ousada de deixar o goleiro deles com a bola nos pés, enquanto a marcação homem a homem neutralizava o restante do time. Às vezes irritava a galera na arquibancada, mas era tudo parte do plano. E funcionou! O Bahia teve mais posse, criou mais chances e só não abriu o placar, porque o goleiro deles fez milagre em cima do chute do Lúcio Rodrigues. Ainda teve uma outra boa chance com o Caulé, mas a bola não entrou. Mesmo assim, sem clubismo nenhum, o Bahia foi superior do começo ao fim do primeiro tempo. Poderia ter ido para o intervalo vencendo tranquilamente, se não fosse a excelente defesa do goleiro adversário. Voltamos para o segundo tempo e o jogo começou mais morno. Parecia que ia ser aquele típico jogo de nervosismo. Mas aos poucos o Bahia foi retomando o controle. O Atlético Nacional tentou se soltar, se arriscou, mas no ataque. E aí entrou em cena a inteligência do Rogério Ceni com as substituições. E que substituição, meu amigo! William José entrou e, no que pareceu ser o primeiro toque na bola, recebeu um passe magistral de Caio Alexandre. Um passe daqueles que valem ingresso, um passe que rasgou a defesa adversária. William José não pensou duas vezes, bateu de primeira meio que de voleio e mandou a bola para o fundo da rede, enlouquecendo a Fonte Nova. 1-0 para o Esquadrão. Depois do gol, o Bahia dominou completamente o jogo. O Atlético Nacional até tentou pressionar, colocou o time para frente, trocou jogadores, mas não conseguiu assustar o Bahia. Teve até um gol anulado deles, muito bem anulado por sinal, porque o jogador empurrou o zagueiro do Bahia antes de cabecear. A arbitragem estava em cima do lance e anulou certinho. O Bahia controlou o jogo até o apito final com uma maturidade impressionante. Parecia que quem precisava do resultado era o Atlético Nacional, mas quem jogava com confiança era o Bahia. E o que falar da torcida? Mais de 40 mil torcedores empurrando o time do início ao fim, fazendo uma festa maravilhosa na Fonte Nova, um verdadeiro espetáculo dentro e fora de campo. Hoje é dia de comemorar muito, nação tricolor. Segue o líder, Esporte Clube Bahia. E mais, o Bahia representa o Brasil na Copa Libertadores da América. Orgulho total, raça, coração e muita qualidade em campo. E olha, se tem uma coisa que ficou clara hoje, é que esse Bahia tem um espírito diferente, tem algo especial acontecendo. Não é só técnica, não é só tática, é alma,
é entrega, é aquela química perfeita entre time, torcida e comissão técnica. E isso, meus amigos, é o que constrói campanhas históricas. Hoje vimos um Bahia que não só jogou para vencer, mas que também soube sofrer, soube controlar o ritmo do jogo quando precisou, soube respeitar o adversário, mas ao mesmo tempo se impor dentro de casa como um verdadeiro gigante. A Fonte Nova virou um caldeirão e não tem quem não se sinta pressionado jogando ali com esse clima. O Rogério Ceni montou uma estratégia que muitos técnicos brasileiros ainda têm dificuldade de implementar. A marcação alta, pressão, na saída de bola, sabendo a hora certa de acelerar e de cadenciar. Não é fácil fazer isso, principalmente em um torneio como a Libertadores, onde o nível de exigência é altíssimo e qualquer erro pode ser fatal. Mas hoje o Bahia mostrou que está preparado para enfrentar qualquer adversário. O Atlético Nacional, que tem tradição e peso, não conseguiu jogar. Foi anulado, foi neutralizado. Mérito total do planejamento e da execução. E falando de execução, é impossível não destacar a atuação dos nossos meio-campistas. Caio Alexandre jogou como um veterano, dominando o meio-campo, distribuindo o jogo, protegendo a defesa e ainda sendo decisivo na construção do gol. Aquele passe que ele deu para o William José foi coisa de quem entende muito do jogo, de quem enxerga o campo de uma maneira diferente. Caule também teve uma atuação de muita entrega, muita movimentação, tentando abrir espaços, puxando a marcação, criando alternativas para o ataque. No setor defensivo, que partida fizeram nossos zagueiros? Seguro, firme, sem dar espaço. Para os atacantes do Atlético Nacional, o sistema defensivo do Bahia hoje foi praticamente perfeito. Até quando o Atlético tentava jogar bolas aéreas, a defesa se impunha, ganhava pelo alto, afastava o perigo. E quando tentavam triangulações, o Bahia estava sempre compacto, sempre atento para cortar as linhas de passe. Isso é treinamento. Isso é repetição. Isso é trabalho sério. E aí não tem como não falar da entrega dos atacantes também, né? Porque muita gente acha que atacante só serve para fazer gol, mas no futebol moderno isso já ficou para trás. Atacante hoje tem que marcar, tem que fechar linha de passe, tem que pressionar o adversário na saída de bola. E os atacantes do Bahia entenderam isso direitinho. Todo mundo se doando, todo mundo marcando, todo mundo jogando pelo coletivo. Esse espírito de equipe é o que leva times a conquistas grandiosas. E falando em espírito de equipe, a torcida deu um show à parte. Cada canto, cada grito, cada bandeira tremulando na arquibancada fez diferença? O adversário sente, o time sente. A atmosfera da Fonte Nova hoje foi daquelas que arrepiam até quem está do lado de fora. Quem estava lá sabe do que estou falando. A cada ataque do Bahia, a torcida vinha junto. A cada defesa do goleiro, a arquibancada explodia em apoio. A cada dividida. O povo vibrava como se fosse gol. Esse Bahia é diferente porque tem uma torcida que joga junto, que entende o momento do jogo, que sabe apoiar na hora certa. E depois do gol do William José, a Fonte Nova virou um verdadeiro caldeirão. O Bahia administrou o resultado com muita maturidade. Não ficou rifando a bola, não ficou apenas se defendendo. Continuou jogando, continuou buscando espaços, sem se expor demais, sem correr riscos desnecessários. Essa inteligência tática é algo que poucos times conseguem mostrar, ainda mais em partidas tão tensas como essas de Libertadores. O Bahia mostrou que está pronto para brigar de igual para igual com qualquer um, e é claro que sempre tem aquele momento de tensão, aquela bola parada do adversário, aquele cruzamento que a gente segura a respiração. Mas o Bahia soube sofrer, soube resistir, não se desesperou. Manteve a calma, manteve a concentração até o apito final. E quando o árbitro encerrou a partida, foi aquela explosão de alegria que só quem vive o futebol de verdade entende. E agora, meus amigos, o que fica é a confiança. Confiança de que esse Bahia pode ir longe, confiança de que estamos no caminho certo, porque não é todo dia que a gente vê um time brasileiro dominar um adversário tradicional da América do Sul dessa maneira. Ainda mais com autoridade, com imposição, com brilho, o Bahia mostrou que não está na Libertadores para passear, está para competir, está para brigar por coisa grande. E é muito simbólico que o autor do gol tenha sido o William José, um atacante que chegou cercado de expectativas e que agora, com um toque só na bola, mostrou que pode ser decisivo. Atacante vive de gols e ele mostrou que está pronto para ajudar o Bahia nessa caminhada. E o passe do Caio Alexandre?
Que coisa maravilhosa! Um passe que mostra visão de jogo, técnica e frieza em um momento decisivo da partida. Esses detalhes fazem a diferença entre os times que participam e os times que vencem. E que orgulho ver o Bahia representando o Brasil dessa forma na Libertadores. Num momento em que o futebol brasileiro anda tão questionado, ver um time como o Bahia jogando com tanta personalidade, com tanta coragem, é motivo de orgulho para qualquer amante do futebol. O Bahia não se intimidou, não se escondeu, não jogou retrancado. Pelo contrário, foi pra cima, jogou pra ganhar, jogou pra fazer história. E isso, meus amigos, é só o começo. A caminhada na Libertadores é longa, é cheia de desafios. Mas o que o Bahia mostrou hoje dá esperança de que essa história pode ser muito bonita. De que podemos sonhar, sim, com algo grande. Porque time que joga com a alma, com o coração e com a qualidade que o Bahia mostrou hoje, é time que pode ir muito longe. E se tem uma coisa que a gente aprende no futebol, é que confiança gera confiança. Cada vitória fortalece o grupo, une mais o elenco, faz a torcida acreditar ainda mais. Hoje foi só mais um passo, mas foi um passo gigante. Foi um recado para todos os adversários. O Bahia está vivo, o Bahia está forte e o Bahia vai lutar até o fim. E agora é seguir trabalhando, é manter os pés no chão, é continuar respeitando cada adversário, mas sem abrir mão da ousadia, da coragem, da identidade que esse time está construindo. Porque o futebol premiou hoje quem buscou a vitória desde o primeiro minuto. O futebol premiou quem acreditou, quem lutou, quem sonhou. O futebol premiou o Bahia e que venha o próximo desafio. Porque se depender dessa torcida maravilhosa, desse elenco determinado e desse técnico inteligente, ninguém vai querer cruzar o caminho do esquadrão. Vamos juntos, tricolores! Vamos seguir apoiando, empurrando, acreditando. Porque o céu é o limite para quem joga com paixão. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O Grupo City oficializou nesta sexta-feira a transferência do meia Eric Pulga para o Manchester City, encerrando meses de especulação em torno do jovem talento brasileiro. Com 22 anos de idade, Eric chega ao clube inglês após impressionar nas competições nacionais pelo Bahia, chamando a atenção da diretoria comandada por Tite Bergstein e Pep Guardiola. A negociação envolve valor fixo de 18 milhões de euros, além de variáveis que podem elevar o montante a 23 milhões, e o jogador assinará contrato de 5 temporadas, válido até junho de 2030. Conhecido pela drible curto e pelo deslocamento inteligente entre as linhas, Eric Pulga acumulou 12 gols e 8 assistências em 38 partidas na última temporada, contribuindo decisivamente para a campanha do Bahia na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Sua versatilidade o permite atuar tanto como armador central quanto aberto pelo lado direito, variando o posicionamento conforme as necessidades táticas definidas por Guardiola. O treinador catalão, que já testou diversas formações do meio-campo, elogiou o estilo de jogo dinâmico do brasileiro durante conversas com a diretoria e vê em Eric uma opção para renovar o elenco a médio e longo prazo. A chegada de Eric Pulga ao Manchester City insere-se em um projeto de renovação de jovens talentos do futebol sul-americano, alinhado à filosofia de desenvolvimento seguida pelo Grupo City. Anteriormente, o clube britânico já havia investido em promessas como Matheus Nunes e Jeremy Doku, buscando não apenas reforçar o plantel imediato, mas também assegurar potencial de valorização futura no mercado europeu. A expectativa é que Eric seja integrado ao elenco principal durante a pré-temporada, participando de treinos em Portugal e nos Estados Unidos, antes de estrear oficialmente pelo clube. Entre os torcedores, a confirmação da transferência gerou entusiasmo e também alguma cautela, já que a adaptação ao ritmo intenso da Premier League costuma exigir período de adaptação. No entanto, dirigentes do Bahia comemoram a negociação como uma vitória para o clube e para o futebol brasileiro, celebrando a transferência de mais um atleta da base nacional para um dos clubes mais prestigiosos do mundo.
Eric Pulga embarca para Manchester nos próximos dias, acompanhando o otimismo generalizado de quem acredita que seu talento natural e a expertise do City poderão resultar em mais um capítulo de sucesso na carreira do jovem meia. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.